Olá, recebi uma pergunta aqui nas minhas caixinhas, no meu direct também, relacionado a essa nossa rota, né? Para onde nós vamos? Quem nós somos? Muitas vezes os adolescentes nos questionam, né? As crianças vão ficando cada vez mais críticas com relação a essas perguntas de peso. E se a gente não tem isso muito assimilado, a gente acaba dando algumas respostas evasivas e com isso a gente perde a nossa autoridade. Então, eu queria trazer aqui alguns pontos de antropologia baseado na metafísica, em Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, para que a gente tenha clareza de quem nós somos, para onde nós vamos, e isso nos dá uma consistência em primeiro lugar, uma clareza para nós mesmos, para que a gente tenha respostas claras primeiro para nós, e depois para que a gente possa educá-los com segurança. Né? A gente tem aqui uma pessoa humana, mas que ela não brota do nada como cogumelos, né? Não brotou seres humanos na América, não foi salpicado seres humanos ali na África, que depois, sei lá, não. A gente sabe que existe uma natureza especial em nós, né? Um ingrediente especial que é a transcendência. E por isso eu queria mergulhar um pouquinho nesse tema, para que a gente tenha clareza disso, porque não dá para educar sem saber quem nós somos, o que nós estamos educando, né? Então tem duas palavras que eu li num antropólogo chamado Leonardo Polo, que me ajudaram muito a entender com mais simplicidade esse assunto. Ele fala assim, que a nossa definição está em que nós nascemos débeis. Então, primeiro, nascemos, né? Parece simples, né? Mas nascer remete a uma origem. Nós nascemos, isso quer dizer que alguém nos trouxe à existência, né? E é um pouco óbvio isso, mas nem tanto, né? Porque a gente sabe do nosso gameta masculino e feminino, dos nossos pais, né? Que nossos progenitores que nos geraram, mas existe como que um convite a refletir sobre essa espiritualidade que vai além da matéria, que vai além daquele gameta, né? Como se tivesse um gameta espiritual, né? A gente pode dizer assim. E esse nascemos, né? Em primeiro lugar, não fui eu que atribuí a minha existência, alguém me trouxe ao mundo. E saber que eu não escolhi a minha origem, né? E que essa origem me transcende, quer dizer que alguém, sim, escolheu a minha origem, escolheu a mim, né? E já me ama antes que eu tenha noção da minha própria existência mesmo. Então, esse alguém me escolheu, esse saber que alguém tem um propósito para minha vida, porque não me escolheu à toa, e que a vida é uma tarefa. E aqui é interessante que esse autor falava isso, né? Aquele que não sabe ser filho não sabe ser pai, né? Assim, se a gente nega essas tarefas que vêm junto com o nosso propósito de existência, que é refletir sobre isso. Quem sou eu? Quais são os dons que Deus me deu? Como que eu posso projetar esses dons, né, no mundo? Como que eu posso, né, repercutir esse carisma que Deus pôs no meu coração? Então, eu preciso primeiro desenvolver um relacionamento com Deus. A transcendência é fundamental na nossa existência e na educação das pessoas à nossa volta. Então, a primeira coisa que eu queria aqui, essa palavra, nascemos. O nascer nos remete a um transcendente, alguém que escolheu essa existência por nós. E também nos remete à origem, né? Só tem consciência da própria origem, né? Aquele que está vinculado com algo anterior, né? Com alguém que nos trouxe aí a vida como tarefa, que nos trouxe essa missão de existir para um propósito. E depois, isso que eu já dizia, né? Se a gente não aprende a ser filho, a gente não aprende a ser pai, né? Ou educador, né? Não posso ser rebelde com essa primeira filiação, que é essa filiação divina. Eu preciso primeiro me colocar como um aprendiz, né? Como um ouvinte, né? Para que eu estou no mundo? Quem sou eu? Né? E isso supõe uma busca, supõe uma pergunta, supõe um silêncio e supõe uma contemplação. Então a gente precisa se observar, né? Observar a Deus, observar e buscar fontes, né? Porque não amamos aquilo que não conhecemos. Então essa é a primeira ideia, nascemos. E uma segunda ideia, nascemos débeis, né? Nascemos debilitados, temos limitações, e isso, por um lado, pode parecer negativo, mas não, né? Nós temos fragilidades, né? Ninguém nasceu pronto, né? O ser humano é altamente, né? O homem é radicalmente indigente, né? Platão, ele contava no livro O Banquete, ele traz um conto como se o homem fosse fruto, né? Do deus... da deusa Pênia, que é a deusa da escassez, e do deus Poro, que é o deus da abundância. Então, de alguma forma, nós somos um mix
entre essa escassez, entre essa indigência e a abundância, né? E essa transcendência. Porque nós somos frágeis, necessitamos uns dos outros, necessitamos de alguém que nos oriente, de alguém que nos guie, nós necessitamos de afeto, necessitamos não só de aspectos fisiológicos, né? Mas a gente precisa, né, de uma educação, de alguém que nos ampare ao longo do caminho, de família, de amor, de várias coisas. E essas limitações fazem parte do nosso crescimento. Então, quando a gente se reconhece como débeis ou debilitados, isso é um convite a educar-nos, é um convite a que sim, somos capazes de crescer e de aperfeiçoar-nos cada vez mais, não estamos prontos. Então, aceitar esse convite ao crescimento e depois também esse convite à transcendência. Nós temos dentro de nós essa clareza de que não somos tudo, mas a gente tem essa possibilidade de encontrar algo mais, que é a transcendência, encontrar esse sentido, né, pelo qual a gente existe. E por isso que eu queria trazer essas duas palavras, nascemos débeis, para que a gente entenda, né, que o ser humano é isso. A gente precisa compreender a nossa origem, compreender as nossas limitações e entender a vida como tarefa. E para isso eu preciso entender que a felicidade é uma palavra-chave também nessa rota em que a gente se põe a caminho, né? Como peregrinos, a gente busca a felicidade e cabe a nós descobrir onde está essa felicidade. Depois já falaremos mais aí sobre isso, mas se a gente não tem clareza dessas bases antropológicas, dessas bases, né, de quem nós somos e essa busca, em primeiro lugar, nossa, de quem nós somos e de qual é a tarefa que Deus nos encarregou, é muito difícil que a gente tenha autoridade para educar o filho, né, ou um adolescente, com relação a uma transcendência que para a gente é desconhecida. Saber que a vida é um mistério, sim, e que a gente está, né, caminhando passo a passo em direção a essa nossa finalidade, sabendo das nossas limitações, sabendo da grandeza da nossa dignidade humana. Então tem a ver com esses dois pontos, né? Eu não escolhi existir, e eu estou aqui para executar aí um projeto que me supera, mas que é maravilhoso. Então esse é um tema que eu adoro, né? Antropologia da educação, toda essa parte da dignidade humana, as bases antropológicas para que a gente possa entender toda a nossa natureza. Então espero que tenha feito sentido aí, que a gente depois se aprofunde, né? Tem muito material sobre isso, dá para depois... Se alguém quiser mais dicas, aí eu posso passar no direct também mais algum material, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.